capítulo 3, no verso 16, assim diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos mais uma vez a Deus em oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, estamos aqui reunidos. Falamos, Senhor, contigo através das nossas orações, cânticos, nossas ofertas. Clamamos a Ti agora, Pai, que fale conosco, que fale aos nossos ouvidos e corações. Senhor, é o Teu povo, é o Teu rebanho. Quebranta-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós nessa manhã. É o que lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que glorioso, que bálsamo que é para os nossos corações, corações ressequidos, o amor de nosso Senhor. O amor de nosso Senhor derramado em nossos corações. A maldade e o sofrimento desse mundo seria insuportável para os crentes se o amor de Deus não estivesse integralmente presente em nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que o amor de Deus está integralmente presente em nossas vidas? Uma segunda pergunta. Será mesmo que Deus te ama? Se você crê nisso, talvez já tenha se perguntado: por que Deus me ama? Sou tão indigno do amor dele? Sou uma criatura vil que peca todos os dias? Como um filho rebelde, eu mereço seus açoites e não o seu amor. Acredite, se você tem essa consciência, você já está sendo alvo do amor dele. Talvez também você possa pensar: eu tenho certeza que Deus me ama. Eu sou um exemplo de cristão, eu sou um exemplo de ser humano, eu sou muito melhor que tal e tal pessoa. É óbvio que Deus me ama. Hoje, nós responderemos a pergunta de por que Deus amou o mundo. Nós esclareceremos que mundo foi esse que Deus amou. Então você poderá verificar se Deus realmente te ama. Nós veremos também como ter certeza desse amor. E também, por fim, aplicaremos esse amor, vendo qual é o propósito do amor de Deus em nossas vidas. Portanto, meu primeiro ponto é: Deus amou o mundo. Deus não ama o mundo. Esse verso que nós lemos, como falei antes, é talvez um dos mais famosos das Escrituras. Até ímpios o conhecem. E ele é muito mal entendido, descontextualizado e mal interpretado. Ele é a base daquele evangelismo, que posso estar errado, mas julgo eu ser banal, que sai por aí dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Não importa como você encontra a pessoa, o estado que ela está, a pessoa vai lá e, achando que está evangelizando, diz: Jesus te ama. A pergunta com a qual eu vos provoco é: como? Como Deus pode amar o mundo se Ele mesmo ordena: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que há contradição na palavra de Deus? No Salmo 5, verso 5, nós lemos que Deus odeia a todos os que praticam a iniquidade. Em outro lugar está escrito que Ele abomina o homem mau. Por quê? Porque Ele é bom. Se Ele é bom, odeia a maldade. Se Ele é luz, odeia as trevas. Se Ele é puro, odeia a corrupção. Para nós, seres cada vez mais sentimentais, está difícil compreender o amor à parte essas questões afetivas. Não há da parte de Deus simplesmente uma rejeição afetiva a respeito do que é mal. Não é como se Ele: eu não gosto do mal. Não. Mais que isso. Ainda que Deus administre o mal em favor do seu povo, através da sua providência. Como polos magnéticos que se repelem, como a luz e as trevas, como o fogo e a água.
como a constelação de Escorpião no Oriente, a constelação de Órion no Ocidente. Os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar o mal. Como? Como Ele vai amar o mundo? Como? Talvez nós já podemos mudar a pergunta. Será mesmo que Deus ama o mundo? Queria ter chamado a atenção de vocês para uma importante questão. Nós temos que resolver essa manhã. E a chave dessa questão está na própria compreensão do termo mundo. A palavra cosmos, que neste verso é traduzida como mundo, tem pelo menos 7 significados, como afirma Pink. E eu concordo com ele. Vejamos então alguns desses significados. Primeiro, cosmos é usado lá em Atos para definir o universo como um todo. Está escrito, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Deus que fez o cosmos. Vocês entendem que aqui está dizendo o mundo, o universo? Deus que fez o mundo. O segundo uso de cosmos, de mundo, é usado para definir especificamente a humanidade ímpia. Em João 15 está escrito, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Você odeia Cristo? Então você não está inserido neste cosmos, nesse mundo, dos que odeiam a Cristo. Terceiro uso, né? Acho que eu me confundi. Cosmos é usado para definir toda a raça humana. Em Romanos 3, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. E por fim, cosmos também é usado para definir apenas os crentes. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós sabemos de quem João está falando. Ou ainda, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Sabemos que Deus veio salvar um povo. Então nós vimos que mundo pode ser o universo, mundo, de acordo com o contexto, pode ser todos os homens, mundo pode ser apenas os ímpios, e mundo pode significar apenas os crentes, apenas o povo de Deus. Repararam a importância de compreendermos o contexto para então definir a abrangência e a definição do termo mundo? Contextualizando então, João capítulo 3, Nicodemos está lá fazendo algumas perguntas para Jesus, e Jesus não responde a pergunta de Nicodemos, mas começa a falar a respeito do novo nascimento. E ele avança nessa conversa com Nicodemos a fim de relatar o propósito de sua missão. E do modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. São os versos que antecedem o verso que nós lemos. Nós sabemos que Jesus não veio salvar o mundo todo. Ele veio salvar um povo. Uma multidão incontável, mas não todos. De maneira que apenas aqueles que receberam a fé nele serão salvos. Pois aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. É o que diz o último verso do capítulo 3 de João. Todo aquele não sustenta uma abrangência total, mas específica. Se eu vos disser, me perdoem pelo exemplo, todo aquele que é corintiano vai sofrer. Perceberam que estou colocando uma condição sobre os que receberão o sofrimento? Então, quando Cristo diz, todo aquele que crê não vai perecer, porque Deus amou o mundo, é colocado uma condição sobre os que serão alvo do amor de Deus. Crê. Então, o mundo aqui, cosmos aqui, está falando dos crentes, dos cristãos, do povo de Deus. A fé é dada a todos? Não, nós sabemos que não. No verso 8 nós lemos
que o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A fé no Filho de Deus não vem por meios racionais, experienciais ou sentimentais. A fé é um dom de Deus, e isso não vem de nós para que ninguém se glorie. E glórias a Deus, porque os seus dons são sem arrependimento. E uma vez inseridos no povo da aliança, ninguém os tira das mãos de Cristo. Igreja, nós não podemos obrigar ninguém a crer em Deus. Não podemos forçar ninguém a crer em Deus. E muito menos podemos obrigar Deus a amar o mundo todo, no sentido de abranger toda a raça humana. Então, podemos concluir que o mundo que Deus amou é a totalidade do seu povo, seus eleitos, antes da criação do mundo. Todos aqueles que creram e crerão, Deus os amou de tal modo que entregou o seu Filho unigênito para que não pereçam. Você entendeu isso? Ficou claro para você? Você entendeu que a palavra mundo aqui fala especificamente do povo de Deus? Todo mundo entendeu? Você entende quando eu falo todo mundo, falo especificamente a vocês que estão me ouvindo e não ao mundo em sua totalidade? Legal, então agora quando eu falar mundo, vocês já sabem como identificar a quem eu me refiro, ok? Isso então nos leva ao nosso segundo ponto. Por quê? Porque Deus amou o mundo. O que há no mundo que causou o amor de Deus para com ele? Talvez, em algum momento, podemos ser tentados pelo nosso coração a pensar que existe algo em nós que fez Deus nos amar. Algo que chamou a atenção de Deus no meio de tantos pecadores. Fez Deus dizer, opa, essa mulher, este homem, são diferentes. Eis aí um blumenauense em que não há dor. Infelizmente, tenho que alertar que isso é pura vaidade e vanglória. Não há absolutamente nada no ser humano caído que seja capaz de despertar o amor de Deus. A única coisa que por nós mesmos nós podemos despertar em Deus é a sua ira santa contra nossa impiedade. Talvez isso possa até lhe desanimar um pouco. Faça eu sentir que não é tão amado assim por Deus. Por quê? Não há nada em mim mesmo que Deus ame. Mas calma, isso não é verdade. Espero que, pelo poder do Espírito, até o fim dessa pregação, você se sinta muito amado por Deus. Não desanime. É o velho homem sentindo um golpe no orgulho, tendo a vaidade afrontada. Eu gosto de dizer que o narciso que existe em nós não gosta de ser humilhado. Outra pergunta. Você já refletiu sobre como, mesmo nós pecando todos os dias, o perdão e o amor de Deus parecem ser inesgotáveis? Você já reparou que os nossos maus caminhos, os nossos atos corruptos, eles não formam a base do tratamento que recebemos de Deus? Você já pensou se você fosse ser tratado por Deus de acordo com os seus atos? Misericórdia, né? Então vamos começar a responder essas perguntas que nós levantamos agora. Veja o que a palavra de Deus nos diz a respeito do tratamento que recebemos da parte dele. Lá em Ezequiel, no capítulo 20, o profeta está profetizando acerca da restauração do seu povo. E no verso 44 diz: E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus.
Repararam nisso? A base do tratamento que recebemos de Deus está no amor que Ele tem pelo seu nome e a sua aliança conosco. Repararam na linguagem pactual que esse verso contém? E aqui está a base, meus irmãos. A base do nosso relacionamento com Deus está aqui. O amor que Ele tem pela sua glória, pelo seu nome e pela aliança que Ele fez conosco. Poderíamos aqui citar várias e várias passagens, as quais a palavra de Deus nos diz que a causa de sua misericórdia é o amor pelo seu nome, o amor pela sua aliança. Se fosse depender de algo no seu povo, para Ele nos amar, você há de concordar comigo que há muito teríamos sido consumidos. Existe uma frase que eu não consegui encontrar o autor, nem me recordar, que diz que Deus não escolhe um povo para amar. Ele cria um povo para amar. E onde está então a fonte desse amor? Onde está a causa desse amor para com esse povo? Alguém arrisca algum palpite? Já dei uma boa dica, hein? Muito bem, Jesus. Cristo. Cristo. Cristo, meus irmãos. Que alegria, que regozijo. É Cristo para nós. O reverendo Paulo Brasil, comentando sobre a aliança da redenção, ele faz a seguinte explanação. E fica agora um spoiler do que nós desfrutaremos na próxima semana. Preste atenção, é uma parte muito importante do sermão. Abre aspas. Deus amou o seu povo antes da criação do mundo. Amou-o com amor eterno. Mas esse povo iria cair, iria pecar, iria falhar. Então, o filho diz, eis-me aqui, envia-me. Estou pronto para casar com a noiva e sermos um. Porém, a verdade, a justiça e a lei se aproximam dizendo que não é possível esse casamento. Se a lei for desonrada e a justiça não for satisfeita, não pode haver casamento. A verdade diz, concordo, é impossível esse matrimônio. Então, vejam a graça. O filho diz pela segunda vez, eu vou cumprir a lei no lugar dela, satisfazer a justiça no lugar dela, e vou resgatá-la da morte. A lei e a justiça, dessa vez, dizem, se for assim, está tudo bem. E a verdade, então, confirma. Está selado o pacto. O problema, igreja, o problema disso tudo é que a noiva não sabia nada disso. Este pacto foi firmado na eternidade, entre a Trindade. Preste atenção. E então, o Espírito diz, eu vou. Assim que o Filho voltar de cumprir toda a sua obra, eu vou conquistar essa moça. Vou chegar aos ouvidos dela e dizer que Cristo é aquele que cumpriu a lei e que é poderoso para resgatá-la. Vou convencê-la de que ela está em pecado e que precisa dele. Vou enviar pregadores para anunciar o Evangelho e falar ao coração dela. Este, igreja, é o glorioso pacto da redenção. E ele explica por que Deus nos ama. Deus nos ama porque o seu amor vem da eternidade. Deus nos ama porque somos um com Cristo. Como Deus vai deixar de amar a Cristo? Ele não deixará de nos amar. É impossível aquele que ouve algo como isso, uma boa nova como essa, não se alegrar por tudo aquilo que foi feito em seu favor.
Me diga se não foi assim com você. Me diga se não foi assim quando o terror da consciência do pecado lhe atingiu como um soco de um pugilista, lhe levando a um abismo de desespero. Mas então, como o frescor de uma brisa matutina, vem e beija nossas faces em um dia quente, o Espírito vem e fala aos nossos ouvidos. Dá-nos então uma paz tão grande que excede todo entendimento. Paz essa que é fruto da nossa reconciliação com Deus. O Espírito dissipa as trevas que nos impedem de ver. Ele abre nossos olhos para a beleza e virtude de Cristo, o nosso noivo. Ele nos dá vestes novas e limpas. E então nos prepara, ou melhor, nos santifica para o nosso noivo, nos conduzindo a Cristo. Aqui, para que você entenda melhor isso, eu utilizo uma alegoria bíblica. Não é perfeita em todos os sentidos, mas ajuda muito a entender isso. Lembram de como o servo de Abraão foi buscar uma noiva para Isaac, uma esposa para Isaac? E foi atrás de Rebeca, lembram? Está lá em Gênesis, verso 24. Abraão não queria que seu filho casasse com uma cananeia. Então ele ordena seu servo a ir à terra de seus parentes buscar uma noiva para ele. O servo então faz a longa viagem até Naor. Na conversa que ele tem com Rebeca, chegando à fonte, ele diz várias coisas para ela. Entre elas o seguinte: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. E ele se tornou grande. Mais à frente, Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu um filho. A este deu tudo quanto tem. Perceberam o que o servo de Abraão está fazendo aqui? Perceberam que ele está cortejando Rebeca? Está falando das virtudes de Isaac para ela, a fim de convencê-la a aceitar o pedido de casamento? Esta é uma bela figura da obra do Espírito Santo, que nos corteja e persuade a nos casarmos com Cristo. O Pai abençoou grandemente o Filho, de forma que ele se tornou grande. E ele deu ao Filho tudo quanto tem. Em João 16, Cristo declara: tudo que o Pai tem é meu. É isso que um pregador faz no poder do Espírito. Ele apresenta Cristo em todo o seu poder, grandeza, beleza e virtude. E aí acaba o papel do pregador. Porque isso chega aos teus ouvidos. Mas ao teu coração, quem vai levar é o Espírito Santo. E quando essa graça chega ao seu coração, ela é irresistível, meus irmãos. Deus ama o seu povo porque ele foi feito um com Cristo já na eternidade. Nós lemos isso na liturgia. Cristo deu sua vida naquela cruz pela sua noiva. E ninguém tem maior amor do que este. Isaac, o único filho de Abraão, Deus ordena que ele leve Isaac ao monte e o sacrifique. Chegando lá, Isaac já deitado, esperando para ser imolado. No momento em que Abraão levanta a mão para imolar o seu filho, uma voz o impede: Abraão, não faça mal ao menino. Agora sei que tu me temes, porque não me negaste o teu único filho. Mas quando Deus ergue a sua mão para imolar o seu único filho, nada o impede. Ele imola Cristo em nosso favor. Alguém aqui ousa duvidar do seu amor? Isso significa, igreja,
que o amor que Deus tem por nós não é circunstancial. Não deve ser medido pelo que acontece com você agora, ontem, hoje, amanhã. O amor de Deus por nós vem da eternidade e vai para a eternidade. Isso deve te fazer sentir muito amado. Jamais meça o amor de Deus pelos problemas que você tem, pelas dificuldades que você passa. O amor de Deus, se é que é possível medir, deve ser medido pela cruz. A entrega do seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o seu povo em Cristo antes que houvesse mundo. Cristo veio resgatar-nos e desposar-nos para sermos um com Ele. O Espírito, então, nos conduz às bodas do Cordeiro, aquele maravilhoso banquete na glória, em que celebraremos a nossa união eterna com Cristo. Você entendeu isso? Você entende que Deus te ama porque você é um com Cristo? Por que Deus te ama? Porque você é um com Cristo. Um com Cristo. Isso nos leva ao terceiro ponto. Como ter certeza que Deus me ama? Após ouvir que não há nada em você que Deus pode amar, você pode dizer: André, agora eu fiquei em dúvida. Será que realmente isso é para mim? Como eu vou saber se eu faço parte do mundo que Deus ama? Como eu vou saber se faço parte do seu povo? Fico muito feliz que você tenha se perguntado isso, se você se perguntou. Há com certeza várias afirmações que poderíamos fazer acerca disso. Nós vamos nos concentrar em 3, que creio serem as mais cruciais. Então, preste muita atenção agora. Primeira maneira de nós termos certeza se Deus nos ama: a obra do Espírito em sua vida. Saiba disso, que se o Espírito Santo começou uma obra em sua vida, ele vai terminar. E vai te entregar como uma noiva santificada para Cristo. Tá aí, como saber se o Espírito Santo habita em mim? Como nós sabemos, como nós conhecemos uma árvore? Pelos seus frutos. Nós sabemos que o Espírito Santo está agindo em nós, está fazendo uma obra em nossas vidas, quando nós frutificamos. Frutificamos o quê? A paz, o amor, a fé, a compaixão, a alegria, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Essa é uma maneira de você verificar se Deus realmente te ama. Alguém que está cheio dos frutos, com certeza, é alguém que Deus ama. Segunda maneira de termos certeza que Deus nos ama: desejo por pureza. Preste atenção, se você foi predestinado em amor, conforme diz Efésios 1, você foi escolhido para ser santo e irrepreensível. Não há da parte daqueles que foram amados qualquer tolerância com o pecado. Aqueles que foram amados lutam e mortificam o seu corpo contra as obras da carne, com o desejo de se santificarem para Cristo. Vejam, nós somos santificados pelo Espírito por termos sido salvos. Que noiva que gostaria de chegar no dia do seu casamento com um vestido cheio de lama, cheio de imundície? Quem seria aquele que, sendo amado por Deus, gostaria de chegar até Cristo com suas vestes próprias, sujas, imundas? Não. Igreja, nós nunca, a igreja verdadeira nunca estará satisfeita com a sua santidade. Ela sempre procurará algo no qual ela pode se limpar mais, se purificar mais, se santificar mais. E essa é uma evidência de que foi amada por Deus. Terceiro lugar,
Para você saber, para você ter certeza que você é amado, eu lhe afirmo, você só ama a Cristo porque já foi amado. Lá em 1 João, é nos escrito que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso nós amamos a Deus. Se você não tivesse sido amado por Deus, a única coisa que você sentiria por Deus é ódio e aversão, como o mundo sente. O mundo odiou a mim, nós lemos na liturgia. Se não tivéssemos sido alvos do amor de Deus, nós não poderíamos amá-lo. Como o reverendo Ladislau explica, e talvez aqui eu não seja muito fidedigno ao que ele disse, mas a essência é, quando o homem cai, naquele momento ele culpa a Deus pela sua queda. Eu posso ouvir o amargor que sai na voz dele quando ele diz assim: a mulher que tu me deste, é por tua causa que eu pequei, é por tua causa que eu estou aqui vestido com folhas de figueira. Essa aversão a Deus que o homem caído tem, ela só pode ser resolvida pela redenção, pela reconciliação em Cristo Jesus. Essas são as 3 formas de termos certeza que Deus nos ama. Existem outras, mas vamos nos ater a essa. Agora, se você que me ouve não possui nenhuma dessas características, significa que o vento do Espírito ainda não soprou em você. Significa que, pelo menos por enquanto, a ira de Deus é o que permanece sobre você. E eu lhe imploro, com todas as minhas forças, não se contente com uma vida longe do amor de Deus. Não se contente em não ser um com Cristo. Venha, busque, clame por Ele. Chore, se desespere, mas venha. Cristo de modo algum vai lançar fora aquele que vier até Ele. Venha. Venha, pois há um propósito sublime no seu amor. E este é o meu último ponto. Igreja, fomos amados com um propósito. Fomos amados com um fim. Jesus diz, para crerem e não perecerem. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. De imediato, nós podemos ver que o propósito do amor do Pai é transformar nossas vidas através da fé que nos é dada e nos salvar. Esse é o propósito do amor de Deus. Nos salvar. O propósito do amor de Deus não é te dar uma vida boa aqui nessa terra. Se fosse assim, olhe para a história da igreja. Olhe para Paulo, Estevão, olhe para os mártires que morreram e morrem todos os dias, que sofrem uma vida terrível. Será que Deus não ama essas pessoas? É claro que ama. Para valorizarmos o amor de Deus, nós precisamos saber o tamanho do perdão que nos foi dado. Por isso, falar do amor de Deus sem falar do pecado é inútil. As pessoas não valorizam. Por isso que por exemplo, prostituta, ao ir alguém evangelizar ela, diz: Jesus te ama. Legal. Bom, né? Estou aqui fazendo isso. Está tudo certo? Vejam o problema?
Quando for falar com alguém sobre o amor de Deus, fale também sobre quão indignos somos deste amor. Isso pode ser muito difícil, dependendo da situação. Por exemplo, você já tentou falar a um cristão que está sofrendo sobre como Deus o ama? Isso não parece até mesmo soar cruel com aquela pessoa? Perceberam a importância de estabelecer o propósito do amor de Deus? Isso não significa que você tem que chegar para alguém que já está sofrendo e dizer: você é um pecador, cheio de imundície, cheio de pecado. Mas Deus te ama, tá? Não. A palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a penha. Esmiuçar é reduzir a pequenas partes. Então edificar, ela não deve ser uma marreta que transforma tudo em poeira. A verdade deve ser dita em amor. Fale sobre o que Cristo fez, como Ele ama o seu povo. E se a pessoa então perguntar: mas por que então que eu estou sofrendo? Aí você diz. Aí você entra com o propósito do amor. O propósito vai além do bem-estar nessa vida. O propósito é a glória eterna. E não há propósito mais sublime do que este. A glória eterna. Cuidado. Há um erro muito comum hoje em dia, ao ver alguém sofrendo e dizer: o que será que essa pessoa fez para estar recebendo isso de Deus? Ou, o outro lado também é verdade: poxa, esse cristão sim é bom, olha a vida boa que ele tem. Não faz sentido. Percebem que por tudo que nós vimos hoje, isso absolutamente não faz sentido? Mais uma vez, Deus não precisa de modo algum te dar provas do seu amor. Ele já deu Cristo. Você foi salvo para glorificar a Ele e se alegrar nele, pleno e eternamente. Quanto mais amarmos a Deus, mais o glorificaremos. Quanto mais amarmos a Deus, mais nos alegraremos. Lembre-se que o glorificamos quando obedecemos. E o propósito e o fim da lei é o amor, amar a Deus. Então, igreja, finalizando, o que importa se os dias nessa terra forem amargos? Se a eternidade terá o dulçor de termos a face de Cristo diante de nós, o nosso noivo amado? Esquecer o real propósito do amor de Deus é reduzir a obra de Cristo à vaidade mundana. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se reduz apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não há propósito mais elevado do amor de Deus do que a salvação da ira eterna, da glorificação eterna, do que a união com Cristo. Tire seus olhos do horizonte, tire seus olhos das mãos de Deus, olhe para o alto, olhe para o que lhe aguarda, olhe para o que foi feito por você. Cristo foi morto por sua causa. Como ousamos ainda pedir alguma coisa mais de Deus? E percebam que, ainda assim, somos tão abençoados por Ele. Meu irmão, quando estiver cansado, cercado de angústias, cercado de problemas, quando olhar ao redor, contemplar a maldade, a impiedade crescendo, ver que o amor de muitos está se esfriando, encontre consolo na mais doce certeza que um cristão pode ter: Jesus te ama eternamente. Amém.
Se coloque de pé, vamos orar a Deus. Pai Santo, o mundo não te conheceu, mas a nossa, Pai, foi dado o privilégio de te conhecer, o privilégio de ser amado por ti. Senhor, que amor é esse? Que amor é esse que fez o Senhor descer da sua glória, do seu trono, se humilhar, participar da nossa natureza, sofrer a punição que era nossa, a morte que era nossa. Que amor é esse, Senhor? Com certeza, não existem palavras que os homens podem falar que descrevam corretamente este amor. Pai, dá-nos um coração grato. Dá-nos um coração grato pelo que foi feito por nós. Dá-nos, Senhor, um coração fiel. Um coração fiel de uma noiva pura, casta, que está indo ao encontro do seu noivo, que está esperando, ansiando o encontro com o seu noivo. Graças te damos pela obra do teu Santo Espírito. Graças te damos, Senhor, pelo teu imenso amor. E graças te damos, Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.